Para completar, Flamengo conseguindo preferência numa eventual venda de Marcos Antônio, jogador do São Paulo. Preciso te atualizar se Gustavo Scarpa ainda pode virar reforço do São Paulo. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre as últimas envolvendo a novela Marcos Antônio, São Paulo e Flamengo. Tricolor e rubro-negro avançaram por um acordo de preferência para o Fla. Ficou meio definido que para agora Marcos Antônio não sairá. O Flamengo chegou a fazer uma proposta de 6 milhões de euros, que foi recusada. Depois o Flamengo ofereceu 6 milhões de euros, além do empréstimo do Alan, também recusado. Mais recentemente o Flamengo ofereceu 6 milhões de euros e o Flamengo assumiria a dívida de 4 milhões e 200 mil euros que o São Paulo tem com a Lazio pela compra do atleta. A primeira das 4 parcelas vence agora no mês de setembro. São Paulo também se recusou a fazer negócio. Diante de toda essa dificuldade, o Flamengo pediu a preferência da compra do atleta na metade do ano, quando o São Paulo entende que já vai ter mais definido o papel do Marcos Antônio dentro do seu elenco. O São Paulo concordou, não vai haver nenhum ônus para o São Paulo diante desse cenário e as partes devem voltar a discutir essa possibilidade a partir de julho. Marcos Antônio que é protagonista no São Paulo e mais. Ele havia aceitado a proposta do Flamengo, cheguei a contar para vocês que nos bastidores ele trabalhou para que o negócio saísse. Sem forçar barra, sem criar uma situação chata no São Paulo, a tendência é que ele permaneça até julho. Pergunta que eu deixo para você, torcedor são paulino. Qual seria o preço que você colocaria para negociar o Marcos Antônio? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre Maceió, atacante da Portuguesa, jogador de 22 anos de idade que faz mais um bom campeonato paulista. Titular absoluto da Luz, esteve nas 6 partidas com 2 gols marcados. Ele fez na vitória contra o São Paulo e na vitória contra o Velo Clube, resultados super importantes para permitir que a Lusa, em caso de vitória contra a Ponte Preta nesse sábado, se assegure na fase de mata-mata com uma rodada de antecedência. Pois bem, o Maceió tem chamado a atenção de clubes do Brasil e do exterior. Posso contar que já tem time da Europa, de prateleira média, interessado e propondo uma negociação com a Portuguesa. O jogador é monitorado por 2 times da Série A, além de uma série de outros times da Série B. O que está ficando meio definido é que dificilmente o Maceió disputará a 4ª divisão do futebol nacional. Você sabe, a Lusa, depois de participar do Paulistão, passa a competir na 4ª e última divisão nacional. A tendência é que o atleta seja emprestado ou vendido. Portuguesa promete dificultar a saída do Maceió, por entender que ele é um dos principais valores da equipe. A última vez que chegou a cogitar em negociá-lo, quando esteve emprestado ao Maceió, a Portuguesa pedia 4 milhões e meio de reais por 50% dos direitos econômicos. Quero falar agora que o São Paulo desistiu da contratação de Gustavo Scarpa. Foram 2 investidas desde a virada do ano. A primeira delas, uma proposta para que o Scarpa fosse emprestado com opção de compra. O Atlético descartou na hora. Mais recentemente, o São Paulo procurou dirigentes atleticanos sugerindo uma troca, mas não houve um consenso entre dirigentes dos 2 clubes sobre quais jogadores poderiam ser envolvidos nessa negociação do Scarpa. Diante desse cenário, o São Paulo desistiu oficialmente da contratação do jogador de 31 anos de idade, que não consegue engrenar sob o comando de Jorge Sampaoli. Na derrota do Galo por 1-0 para o Red Bull Bragantino nessa quarta-feira, em Bragança Paulista, mais uma vez o Scarpa entrou apenas nos minutos finais, jogou 19 minutos. No Campeonato Brasileiro, depois de 2 rodadas, ele soma apenas 44 minutos. São 5 jogos no ano, nenhum gol e 2 assistências. Ele foi reserva em 3, titular em 2. Importante contar que no Campeonato Brasileiro, apenas 48 minutos em campo. Você gostaria do Scarpa no seu time no coração? O que pensa sobre o meio atacante? Importante registrar que o Galo só topa negociá-lo, recuperando praticamente todo o investimento feito de 5 milhões de euros quando da sua compra junto ao futebol internacional. E Corinthians, Palmeiras e São Paulo devem estar bastante arrependidos de não terem contratado de graça Carlos Vinícius. Centroavante de 30 anos de idade, que é artilheiro do Campeonato Brasileiro e tem média de gols espetacular com a camisa do Grêmio. Até aqui foram 20 gols em 22 partidas na atual temporada, 8 jogos e 8 gols marcados pelo tricolor. Foi o Carlos Vinícius quem fez 3 dos 5 gols na vitória do Grêmio na noite dessa quarta-feira contra o Botafogo, 5-3 na Arena Gremista. Só para refrescar sua memória,
Carlos Vinícius estava livre do Fulham e foi oferecido para São Paulo, para Corinthians e para Palmeiras. Os três clubes entenderam que a pedida do staff do jogador era muito alta. Carlos Vinícius queria receber pouco mais de R$1 milhão por mês para que o negócio fosse fechado. O único que acreditou no potencial do Carlos Vinícius foi o Grêmio, que certamente está super contente com o centroavante. Repito, ele chegou sem custos à Arena Gremista, em troca de salário, direito de imagem e luvas, pacote que gira na casa de R$1.200.000 por mês, candidatíssimo à artilharia do Campeonato Brasileiro de 2026. Boa noite, Nicola. O São Paulo ainda está atrás de um volante, um meia e um ponta. Consegue levantar? Essa aqui eu até tinha respondido também. Deixa eu ver se já tem mais alguma resposta. Domingos Gonçalves. Boa noite, Nicola. Tudo bem? E o melhor jornal... Que isso, obrigado. E o 10 do São Paulo, ainda nada? Hoje surgiu mais um nome, Sabiri, meio atacante marroquino que chegou na Fiorentina na metade do ano. Tem só 2 participações, menos de 90 minutos em campo, o último jogo dele em outubro, completamente fora dos planos da Fiorentina. Imagino que se São Paulo levasse essa história adiante, teria grande chance de ser contratado. O Emercinho, por conta do São Paulo ter como time do coração Marcos Leonardo, ser São Paulino, como vocês falam que acha dinheiro, vamos lá, ó, só para explicar por que no São Paulo o negócio é incompatível. O Marcos Leonardo tem salário hoje de pelo menos 2,5 milhões, 3 milhões de reais por mês. Mas a questão não é só salário, tá? Além do salário, tem a necessidade de comprar, ou de pelo menos prometer ao Al Hilal que vai comprá-lo. O Atlético de Madrid estava pegando o jogador por empréstimo com uma opção de compra de 40 milhões de euros. O Flamengo não vai chegar nos 40 milhões de euros, imagino eu, mas pode oferecer 20, pode oferecer 25, pode deixar um percentual futuro para o Al Hilal. O São Paulo não tem condição de fazer um movimento como esse. Hoje o São Paulo tem sofrido para contratar jogadores baratos. Então é a realidade do... Nicola, mas ele é São Paulino. Tá bom, ele pode até abrir mão do salário. Embora, na oportunidade, no ano passado, ele viria por um período curto abrindo mão do salário. Ele viria para jogar 3, 4 meses, e não para fechar um contrato longo, tá? Paulo Azeredo, membro há 36 meses. Nicola, o São Paulo ainda está atrás de um volante, um meia e um ponta. Consegue levantar algum nome em negociação? O meia é uma prioridade no São Paulo, tá? Um camisa 10. Eu posso descartar alguns nomes. Scarpa está descartado, Cauli está descartado. O Cauli eu não sei se dá para descartar ainda, embora o São Paulo tenha descartado, o Cauli está forçando a barra para sair do Bahia. Então pode, a partir daí, pintar alguma negociação, tá? Sobre ponta, dá para dizer que essa conversa deu uma bela esfriada, até porque ponta, em geral, é caro. E sobre o volante, existe o interesse no Alan, mas o Flamengo está condicionando a saída do Alan à negociação do Marcos Antônio. E aí para o São Paulo não fica interessante, tá bom? O Tomás Martinez, Otávio em fim de contrato, pode pintar no São Paulo? Deixa eu ver qual Otávio você está falando. É o Otávio do Fluminense? Quem que é? Não acho que é, porque o Otávio acabou de ir para lá, né? Otávio tem contrato até, nem aparece aqui, mas ele chegou no ano passado, né? Otávio, fim de contrato. Será que você está falando do... Ó, o meio Otávio, naturalizado português, e Exal Nasser deixou e acertou com um Cadiciá. Você está falando desse que jogava no Porto? Enfim. Me explica aí, ô Tomás, não precisa nem mandar superchat não, me explica qual Otávio que é para eu poder até mandar mensagem para o Rui Costa e companhia, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais respostas por aqui. Não, ainda não. O Boto já viu a minha mensagem em relação ao Marcos Leonardo e não respondeu. O Rui Costa respondeu que a chance de Marcos Leonardo no São Paulo é 0. Hora de falar sobre o São Paulo com importantes novidades sobre a dupla de ataque. Luciano e Caleri, cujos contratos estão se encaminhando para o fim, devem receber nos próximos dias propostas do tricolor. O caso mais preocupante é do Luciano, cujos vínculos se encerram em 31 de dezembro desse ano. A partir de julho, o Luciano já pode assinar um pré-contrato, atleta de mais de 100 gols com a camisa do São Paulo, um dos mais antigos do elenco, havia chegado em 2000, numa troca com o Grêmio. Desde então, passou por bons e maus momentos, já foi taxado por gente da diretoria como o cara chato do vestiário, que contesta tudo, mas a verdade é que nos bons e maus momentos do time, é quase sempre o Luciano quem resolve. Na atual temporada, inclusive, já são 3 gols em 7 partidas. As 2 últimas vitórias tiveram participação decisiva do jogador. Até por isso, e também graças às sondagens que ele já recebeu
da Arábia Saudita. O São Paulo ligou o sinal de alerta e pretende apresentar nos próximos dias uma proposta para extensão do contrato, com belo reajuste salarial ao Luciano. O caso do Caleri é um pouco menos grave, porque o vínculo do Caleri só se encerra em dezembro de 27, mas o novo presidente do Tricolor, Hélio Macias, pretende segurar o Caleri, ainda que não exista um aumento salarial, até porque o Caleri já ganha R$ 1.300.000 por mês. Mas diante do assédio do River Plate, do Boca, coisas que acontecem com frequência, São Paulo, para acabar com qualquer tipo de especulação, pretende prorrogar o contrato dele por mais 2 ou 3 temporadas. A pergunta que eu deixo para você: vale a pena manter o Caleri e o Luciano? Você trabalharia pela renovação de contrato da dupla? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? E Marcos Leonardo vai para onde? Importante contar que a negociação dele com o Atlético de Madrid não aconteceu porque na segunda-feira existia a preocupação no Al Hilal de que a contratação do Benzema não acontecesse. Pois bem, o francês, que pertencia ao Al Ittihad, foi contratado pelo Al Hilal, que passou a ter 3 centroavantes de muito gabarito: o Marcos Leonardo, o Benzema e o Darwin Núñez. Com um detalhe importante: a ida do Marcos Leonardo para o Atlético de Madrid caiu porque a janela de inscrições na Espanha está encerrada. Ela fechou na última segunda-feira. Diante desse cenário, e para não ficar com 3 centroavantes que vão disputar a mesma posição, a tendência é que o Al Hilal negocie um dos seus atletas, ou o Darwin Núñez ou o Marcos Leonardo. Só que há poucas janelas abertas. As 5 principais ligas, na Espanha, na Itália, na Alemanha, na França, a gente pode colocar até Portugal nessa relação, todas já encerraram sua janela de inscrições. Restam poucas alternativas, como por exemplo o futebol turco. E vem da Turquia a informação de que o Darwin Núñez interessa, jogador que já foi do Liverpool e que hoje tem 7 gols contra 14 do Marcos Leonardo. Já, só para acabar com qualquer especulação, Marcos Leonardo e São Paulo não vai rolar. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte do São Paulo e a pessoa falou que a chance é 0. Mas não dá para descartar que o Marcos Leonardo, por exemplo, tente buscar um outro clube, como por exemplo o Flamengo, que está atrás de centroavante desde a temporada passada. Difícil imaginar que Marcos Leonardo, Benzema e Darwin Núñez fiquem no mesmo clube. O que você pensa sobre o tema? Já use o espaço para comentário e registre sua opinião, beleza?